aqui é Dani Bacelar e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Dentista Internacional. Eu tô aqui na companhia de Gustavo, que ele junto com a gente vai elaborar esse podcast que é bem interessante, que é sobre custo de vida na Europa. O que é que você deve considerar, o que é importante, o que é que realmente tá caro, o que é que tá mais barato, o que é importante colocar aí na sua planilha para você fazer um bom planejamento financeiro. Então, Gustavo, acho que você concorda comigo nisso que uma das despesas maiores que existe hoje em Portugal são os imóveis. Imóveis, Tanto para alugar como para comprar. Os dois, eles estão realmente muito caros e acabam sendo muito... O preço é muito maior do que o valor que eles têm ali naquele momento, né? Pois é, tá uma coisa absurda, assim, o que aconteceu. Porque quando a gente foi para Portugal, saiu do Brasil para ir para Portugal, em 2010, poxa, a gente alugava um T0, que era praticamente um T1, na verdade. O que é T1? O que é T0? T0 é estúdio, T1 é um quarto, T2, 2 quartos, T significa tipologia. E a gente alugou um T1 que custava 400 euros. Depois a gente passou para um outro que era 450 euros. E era caríssimo para a época. Numa área nobre. Numa área nobre, era um apartamento novo, um dos primeiros moradores, inclusive até um dos primeiros do prédio. Era um condomínio muito legal. E tinha um ano de garantia em tudo, energia solar, tudo muito bem estruturado. E todo mundo achava um absurdo o aluguel que a gente pagava. Diziam que era preço de T2. Isso. Tem um com preço de T2. Imagina, 450 euros. E a gente adorava, né? Morar ali naquele lugar, que era em frente ao Hospital São João. Tinha acesso a tudo, a metro, autocarro, hospital na nossa frente, tudo. Tudo assim de forma excelente. E era um absurdo para a época. Só que hoje, aquela mesma região, aquele mesmo apartamento, você não encontra por menos de 900 euros. Olha aí, o que foi que fez isso? Foi o aumento que, além da especulação imobiliária que a gente vê aí, você também vê um aumento de turistas e de pessoas querendo mudar para lá. O que é que você tem? Muita procura e eles aumentam aí o preço. Só que ficou de uma forma insustentável, que ninguém que ganha um salário mínimo consegue nem pagar um aluguel. Pois é, tudo começou foi na época... a partir de 2014, por aí, assim, já estava começando a ter esse boom. Por quê? Por causa do turismo. O pessoal começou a visitar muito o Porto, muito Lisboa. E aí, Portugal, na verdade, virou um país muito turístico a partir do meados da década de 2010. E as pessoas começaram a adquirir imóveis para alugar para Airbnb. E nessa mudança que houve no cenário, no mercado, o preço dos imóveis começou a subir. E aí tinha muita oferta de aluguel antigamente e pouca de venda. Hoje se inverteu o negócio. Você só vê praticamente imóveis à venda e pouquíssimos para alugar. Exatamente. Mas a culpa, gente, não é do Airbnb, tá? Tô longe disso. A culpa... na verdade, eu acho que não tem muito culpado aí, não. A gente está vendo o mercado ele se comportar de uma determinada forma que ele está se vendo agora insustentável de se manter. É a situação do mercado. O que é que acontece? É a lei da oferta e procura. Está tendo muita procura, então a oferta, e pouca oferta, então o preço sobe. E o que é que poderia resolver isso? Construir mais apartamentos, construir mais prédios, mais moradias, para que equilibrasse o nível de oferta e procura. E o governo até começou a construir isso para aquelas moradas de estudantes, como os prédios que os estudantes ficam, eu esqueci o nome exatamente para isso, os alojamentos. Ele começou a construir mais, por quê? Porque muitos estudantes vinham das aldeias, ou seja, dos interiores, justamente para as cidades maiores para poder estudar. E acabavam tendo que alugar imóveis. E como os imóveis começaram a subir de uma forma muito elevada para essas famílias, ele começou a construir mais alojamentos associados justamente às universidades. E isso melhorou o cenário? Melhorou, mas só um bocadinho, porque não foi o suficiente para
para incentivar os estudantes a voltarem para as universidades da forma que era antes, tá? Então, muitas famílias deixaram de enviar os estudantes para essas universidades por conta desse custo aí adicional. E uma coisa muito importante quando a gente fala em custo de vida é que quando você decide mudar para Portugal, a maioria dos contratos de arrendamento, eles pedem lá fiador. Se você vai para uma cidade que você não conhece ninguém, como é que você vai ter fiador, gente? Então, uma das coisas para driblar isso é o quê? Você aumentar o número de rendas, de aluguéis que você paga para o dono do imóvel. O apartamento que a gente alugou, pedia fiador. Foi engraçado que eu cheguei pro corretor e falei, olha, a gente não vai botar ninguém como fiador. Faz o seguinte, pode ser minha esposa, ela vai ser a fiadora, pronto. Aí ele, tá bom, pode ser. E assim como a gente não estava casado legalmente em Portugal, éramos casados, mas não tínhamos feito a verbação, sei lá como é que é. Isso. E foi bem engraçado depois, né? Porque chegou assim, vocês me passam um cheque. A gente não tem cheque, mas serve dinheiro? Serve. Pode ser em dinheiro? Pode. Foi muito engraçado essa época, viu? Então. E era engraçado a gente saindo com dinheiro na mão, achando que tava no Brasil. Pois é. Aí a gente sacava dinheiro no esconde caixa na bolsa, esconde na bolsa. Parece que não tava cometendo um crime. Parecia que era um crime que tava cometendo. E a gente saía assim. Pois é, depois de um tempo a gente ficou tão, quer dizer, pelo menos eu fiquei tão descontraída aí nesse quesito, que até bolsa aberta deixava a gente fica assim, atento, mas... em alguns lugares. Mas enfim, né? Então você pode negociar isso. Então geralmente as pessoas cobram 3 rendas, que são 2 adiantadas e uma calção, tá? É justamente isso que elas pedem no início. Para você mostrar pro dono do imóvel que você, não vai dar o calote nele, porque o grande receio dessas pessoas é que você fique sem pagar o aluguel e depois ele tem que ter todo um trabalho para poder te tirar dali, é você pagar mais rendas. Então tem gente que negocia 5 rendas e a gente negocia 10 rendas. Então, depende do quê? Depende da sua estrutura financeira. Jamais meta os pés pelas mãos, tá? Jamais queira negociar 6 rendas se você só pode pagar 4 naquele momento. Então, negocie os termos de acordo também com sua perspectiva, sua realidade. Se naquele momento aquele imóvel não tá para você, paciência, vai para um menor e depois você muda para aquele, tá? Mas uma notícia boa é que o preço tá estabilizando finalmente. Graças a Deus. Começou a crescer. Uma coisa absurda, assim, a inflação imobiliária em Portugal. Mas finalmente começou a estabilizar isso e até mesmo baixar em alguns momentos. A gente já vê o preço baixando. Inclusive tem uns sites que dá para acompanhar isso, dá para ver o histórico e tal do preço do metro quadrado na área e tal. A gente vai sempre acompanhando essas coisas e a gente anotou que no início do ano agora já começou a estabilizar e até mesmo baixar em algumas áreas o preço dos imóveis, o que é uma boa notícia, porque significa que estabilizou a oferta e procura. E se construírem mais imóveis e a procura mantiver a mesma, ou seja, vai baixar, a tendência é que baixe, eles derem impulso à construção, se incentivarem a construção. Agora que você já viu esse resumo aí da situação de imóveis em Portugal, a gente vai partir para as outras áreas que são áreas do dia a dia, tá? Que são bem menores, o investimento, o gasto que você vai ter, mas também são importantes aí no seu planejamento do custo de vida. Quais você preparou aí? E uma das coisas muito importantes que eu gosto de falar é sobre o poder de compra. Porque às vezes, eu aposto que você já fez isso. Você chega lá na Europa e fala, isso daqui é 2 euros, se fosse no Brasil seria 10 reais. Não faça isso. Não faça isso. Trabalhe com o seu poder de compra. Então, com quanto você ganha, com quanto você consegue usar o seu salário mínimo no Brasil e que você usaria também o salário mínimo em Portugal. Se baseie nisso, tá? Não se baseie também em 1 para 1 não, porque aí fica muito injusto. Foque no seu salário mínimo. Gente, com um salário mínimo português, você entra e você faz uma compra mensal para você. O mês todo. Onde?
Em Portugal. Não, compra onde? No supermercado, você tá falando? No supermercado. Ah. Pra você se manter, muito bem. Eu não complementei, mas você entra no supermercado, você faz a compra. Com o salário mínimo português, se eu não me engano, tá nos R$860. Euros. 860 euros. O salário mínimo português. E ainda sobra dinheiro. E olha que você não compra assim, não, eu vou comprar só isso, não. Aí você é pra uma família, pra uma família pessoa... com 4, tá? Eu tô falando pra uma família com 4 porque é o nosso cenário aqui. Você gasta menos que isso. Agora, se você morar no Brasil, e assim, eu falo baseado na vivência que a gente tem quando a gente vai para Salvador, que é uma cidade super cara, que eu não entendo porquê, mas é uma cidade super cara. E com um salário mínimo, que eu acho que tá rondando os R$1.400, não é isso? Por aí. Acho que é. Você não faz a compra de um mês. Você não faz. Não fecha a conta para uma família de 4, não fecha. Então, você... Assim, com as mesmas coisas que a gente adquire no Porto, se for a mesma coisa em Salvador, não fica igual. Não fica igual. Fora que a qualidade também não é boa, mas isso não é assunto para esse podcast, né? Mas você não compra a mesma coisa. Então, o seu custo aí, o custo Brasil, eu acho que é muito mais alto do que o custo Portugal. E tudo é muito mais acessível. Aqueles programas de fidelidade, nossa, são incríveis. Tipo, eu adorava comprar no Pingo Doce, quando tem aquelas promoções de tipo, você compra e a cada, acho que é 30 euros, você ganha 1 ponto para abastecer o carro. É um negócio assim. Tem uns programas de fidelidade que você compra no supermercado e você ganha aí desconto nos postos de combustível. A gente sempre aproveitou isso. No Continente também tem. No Continente também tem, mas o Continente, cada um tem com a Galp. E o Pingo Doce tem parceria com o Repsol, né? Cada um tem uma parceria aí, mas assim, a gente economiza imenso nisso. Então, você acaba vendo que esses benefícios, eles visam o bem-estar da população em geral. Tipo, você gasta com a gente, mas a gente também, em contrapartida, te dá outras coisas. Outros descontos. Do Pingo Doce não é do Repsol, não, é da BP. É da BP? Do Repsol é o cartão que a gente tem do banco. Ah, pronto. Que tem uma parceria lá e a gente ganha... Pronto, isso. Acho que até 15 cêntimos por litro, uma coisa assim. E quem não gosta de desconto, né? É ótimo. E a gente aproveitando, saindo desse contexto aqui de alimentação, que vocês já viram, a alimentação não é cara, tá? Na verdade, tem gente que fala assim, a alimentação que eu falo também é envolvendo supermercado, o consumo de artigos pessoais e tudo isso. Cafezinho. A gente falou, cafezinho. Cafezinho é bom demais. Mas se a gente for comparar aí, não teve uma subida alta, não. Na verdade, eu recebi até um panfleto aí da Auchan, que é o antigo Jumbo, que eu ainda gosto de falar Jumbo, né? Ainda demoro para falar Auchan. Mostrando promoções de 50%. 50% em vários artigos. Então, você vê, essas promoções, elas são recorrentes e elas são reais. Isso é bem legal. Por exemplo, tem uns tabletes que a gente compra pra máquina lavar louça. No Brasil, é engraçado. Vende um pacotinho com 13 unidades, sei lá o quê. Isso. São R$46, uma coisa assim. É um absurdo de caro. A gente foi comprar pra mãe dele, pra minha sogra. E quando a gente viu, a gente não entendeu. Porque a gente só comprava os pacotões. No Porto, o pacote que a gente compra vem quantas unidades? 70 e custa, às vezes... A gente paga tipo 14 euros. 14 euros, Como é que pode isso? Outro vai dar o quê? Quase 8 euros por 13. Então acaba sendo surreal quando você compara, assim, algumas coisas desse tipo, sabe? Que não tem o porquê ser aquilo. Enfim... E a gente pegando esse gancho também de supermercados, eles também têm descontos para a saúde. A gente vê aí o Continente, ele te disponibiliza no cartãozinho dele Fidelidade, que você não paga nada por isso. Você só tem aí a obrigação de comprar nele com frequência, porque aí você tem esse direito de poder ter descontos médicos. Então tem vários hospitais, clínicas médicas que tem parcerias ali com o Continente.
E é só você apresentar o cartãozinho Continente e você recebe aí o desconto e já paga pelo valor de uma consulta já promocional. E a gente falando do Continente aqui, sem nem saber se vocês sabem o que é Continente. Continente é um supermercado grande, como se fosse, sei lá, Carrefour. Aí tem Continente, tem Pingo Doce. Pingo Doce é uma rede de supermercados mais de bairro, mas é muito legal. A gente gosta muito de comprar no Pingo Doce. E a saúde também. Não é, a gente tá ganhando nada, viu? Por isso. A gente não tá ganhando nada por isso. Eu gosto. Na verdade, uma das coisas essas marcas todas. Uma das coisas que eu mais gosto no Pingo Doce, gente, são as festividades. Quando chega no Natal, nossa, eu adoro pedir o peru. Se você tá acostumado com o peru brasileiro, gente, o peru do Pingo Doce da Europa é enorme. É uma coisa absurda. O peru de Natal no Brasil parece uma galinha. É mesmo. O do Pingo Doce, quando a gente viu a primeira vez, era uma coisa assim, imensa. Eu falei assim, meu Deus, amor, olha só, esse peru é daqueles bem grandes mesmo, parece Estados Unidos. Pois é, enorme. Aqueles perus imensos. E suculento, muito suculento. Muito bom. Muito bom, muito bom. Inclusive, a carne de peru é uma das carnes que a gente mais consome em casa. A gente gosta muito, Tá? E que no Brasil peru é difícil achar, só tem frango. Agora, no Porto é super fácil, é boa, barata, é excelente, uma delícia, adoro peru. Então vamos lá, custo de vida. Porco é uma maravilha. Porco também é muito bom. Barato também. Bifanas de porco. Bifanas de porco é muito bom. É até um prato tradicional do Porto, bifanas. Muito bom. Outro ponto importante para você colocar aí no seu custo de vida é saúde. Só que saúde, você tem a saúde pública. Mas a saúde pública, diferente do Brasil, ela não é gratuita. Não é gratuita. Você paga uma taxa moderadora, é uma taxa bem baixinha. E lembrando, se você vai sair do Brasil, existe um acordo entre Brasil e Portugal chamado PB4. Você acredita que tem gente que ainda sai do Brasil sem isso? Ixi. É gratuito. Você faz tudo pela internet. É rapidinho. Você recebe o seu PB4 em 15, 20 dias por e-mail. Pra pedir é super rápido, é tranquilo. E vale por um ano. E aí, o que é bom desse PB4? Ele te dá um acesso que você vai pagar a taxa moderadora igual aos nacionais, nos hospitais, nos centros de saúde. Então, isso, vai abrir muitas portas para você não gastar tanto dinheiro, né? Com clínicas privadas, com hospitais privados, para poder, gastar imenso. Usa o seu PB4, gente, é gov.br, o governo não tá me pagando nada por isso também, não. Entra lá, faz o seu PB4 e já sai com isso em mãos. É uma questão de planejamento. Custo de vida não é só você gastar dinheiro nem economizar. É planejamento estratégico financeiro, tá? E esse acordo já tem há anos aí. Já tem há anos. Não é algo novo. E uma coisa importante também é em relação à saúde. Em alguns momentos, em algumas situações, ela é gratuita. Como, por exemplo, para crianças. Acho que até 18 anos é gratuita. E também para grávidas, para quem é gestante, quem está gestante, é gratuita também o acesso à saúde pública. Exatamente. Não significa que você precisa ficar grávida para poder ter acesso à saúde pública gratuita, tá? Por favor. Até tudo com planejamento. Até mesmo porque nascer em Portugal não garante nacionalidade, viu? Exatamente. Porque, sei lá, se alguém for para lá, vou para lá para meu filho nascer lá e ter nacionalidade. Não vai ter. Não vai ter, porque não é pelo nascimento, não é pela terra, existe todo um critério de imigração, de nacionalidade para poder... Diferente dos Estados Unidos e do Brasil, que é por nascer no lugar. Isso, então é uma coisa para você ficar atenta, por favor, planejamento familiar, né? Então vamos lá, a gente já falou sobre imóveis, sobre alimentação, supermercados, e manter aquela manutenção básica da casa, saúde. Outra coisa muito importante é educação. Se você vai fazer uma pós-graduação, se seus filhos vão estudar em uma escola privada, tudo isso tem que constar aí, como no seu planejamento de custo de vida. Mas se você quiser botar seu filho numa escola pública, a escola pública é boa, não é? A maioria das escolas públicas são boas. Então, você não precisa ficar tão preocupado. Sabe aquela preocupação que a gente tem naturalmente quando a gente mora no Brasil? Porque a educação pública, ela poderia ser muito melhor. Isso é verdade? Mas em Portugal você não precisa pensar tanto nisso.
Porque a educação pública em Portugal ainda é muito boa. Os portugueses reclamam, dizendo que não é tão boa assim e tal, mas os portugueses, eles têm, tipo... Eles gostam até um bocadinho de reclamar, né? Faz parte da cultura deles. Mas a educação pública, ela é muito boa mesmo, tá? Tem uma escola ou outra que não segue esse padrão, mas de forma geral, ela é muito boa. É uma educação boa. Lembrando que o ensino superior público, diferente do Brasil, também é pago. Não é uma taxa absurda, mas é pago. Inclusive, a Universidade do Porto agora está cobrando 697 euros o ano. Baixou bastante. Pois é. Eu nunca vi desse preço. Todas as universidades públicas agora ficaram no mesmo patamar, com o mesmo preço. 697 euros o ano. Até quando a gente chegou em Portugal em 2010, eu lembro que era 999. 999. Se não me engano, era isso já. Mas agora tá assim. E é uma beleza. Aqui, ó. Mas quem é que pode usufruir disso? Quem é nacional ou então tá fora do Estatuto do Estudante Internacional, tá? É quem pode usufruir desses preços nas universidades públicas, tá bom? Então, universidade pública em Salvador, universidade pública em Portugal, paga, tá? Se você é estrangeiro, você paga mais do que o nacional. Na verdade, bem mais do que o nacional. Mas paga. Então, coloca isso lá no seu planejamento, no seu custo de vida, para você não passar aperto e não chegar lá e ficar decepcionado. Eu não vou poder me inscrever porque é muito caro, tá? Eu pensei que era gratuito e é muito caro, tá? Então, isso também tem que estar com o seu custo de vida lá. Transporte, você não tem que se preocupar com muita coisa, que transporte. Você tem muitos aí, autocarros, metros, a depender da cidade que você mora. Se for grande cidade, você tem muito. Se for cidades, aldeias, você não tem tanto disponibilidade. Pequeno, mas isso, você anda mais. Mas você não vai gastar mais do que 60 euros mês. 60 é muito. É muito. No seu controle todo de deslocamento. E se você tiver um carro, quanto é que a gente gasta por mês com carro? De combustível em torno de 55 euros. Pronto. 55 euros no mês abastecendo o carro, tipo, andando por aí. Lógico, você não vai fazer viagens entre cidades assim, muito distantes, mas dá pra você rodar assim pela cidade durante um mês. O seguro com cobertura total fica menos de 300 euros. É bom pra vocês terem ideia disso. E o IUC? De quanto é? IUC é Imposto Único de Circulação. É anual, acho que é 130 euros. É uma coisa assim. É como se fosse o IPVA do Brasil. Exatamente, só que muito mais barato e o melhor de tudo, você ainda vê o valor que você paga na cidade. Você vê que está sendo usado ali. Às vezes você paga o IPTU e você não vê nem... Tipo, então, minha cidade tá toda esburacada. Ou então faz aquelas obras, como se chama em Salvador, obra sorrisal, né? Que tipo, choveu, parece que efervesceu tudo e volta tudo ao normal. E em termos, gente, de custo de vida, esses são os principais pontos que você tem que ter noção. A gente entrou em um bocadinho em cada um para você entender o contexto deles e a diferença, mas tudo isso vai propiciar o quê? Se você fizer todo um planejamento, toda uma estrutura bem bacana para saber quanto você pode gastar em Portugal, ver o seu custo, fazer uma estimativa do seu custo de vida, você vai ter uma migração muito mais bem sucedida, tá? E aí você vai poder usufruir de todas aquelas qualidades que a gente fala geralmente durante a imigração, que é o quê? A qualidade de vida, a segurança, você poder usufruir do estilo de vida europeu. Por quê? Porque você já sabe quanto você precisa gastar todo mês, que tá tudo ali direitinho, que você não precisa esquentar a sua cabeça para sobreviver, tá? Você já tem aquilo dali. Você vai poder aproveitar tudo de bom que a Europa tem para te oferecer. Não é isso? É isso aí. Então é isso, gente. Fechando esse episódio agora de custo de vida. Espero que tenha ajudado você aí a visualizar como vai ser sua vida em Portugal. E a gente se vê no próximo episódio.